Se você já se perguntou o que acontece quando um australiano de rosto angelical se transforma em um assassino tão aterrorizante que até criminosos experientes ficam apavorados só de ouvir seu nome, esta é sua viagem ao inferno. Eles o chamavam de Crowe, por motivos que faziam até motoqueiros endurecidos atravessarem a rua quando ele passava pelo território deles. De esmagar crânios com os pés a orquestrar encobrimentos perfeitos, fazendo corpos sumirem sem deixar rastros. A reputação de Andrew Ed House alcançou proporções míticas no submundo do crime australiano. A parte mais assustadora? Ele parecia o filho do seu vizinho. Rosto de bebê, aparência certinha, completamente invisível para os policiais que esperavam que assassinos anunciassem sua maldade. Em vez disso, encontraram um jovem capaz de se misturar à multidão, atacar de surpresa e sumir na sociedade como um fantasma. Mas em 8 de outubro de 1999, esse fantasma se tornou muito real para Lisa Govan, de 28 anos. O que aconteceu na fortaleza de segredos do Clube Daros naquela manhã desafiou a compreensão humana. 6 pessoas viram uma mulher morrer e por 25 anos nenhuma ousou quebrar o silêncio. Porque no mundo de Andrew Ed House, testemunhas não chegam a envelhecer. Alguém pensa que escapou de um assassinato. A polícia acha que Lisa Govan está morta. Todos nós te amamos muito, muito mesmo. Não vamos desistir. E há pelo menos meia dúzia de pessoas vivas na Austrália agora que sabem exatamente o que aconteceu com Lisa Govan naquela manhã de outubro de 1999, dentro da sede do Clube Darrows. Eles sabem exatamente o que aconteceu. Eles não tentaram reivindicar $1 milhão, mesmo não tendo nada a ver com a morte, porque têm medo de serem mortos. Siga sua jornada ensanguentada de executor das sombras até se tornar o assassino mais intocável da Austrália. Um pesadelo tão intenso que uma recompensa de $1 milhão segue sem ser reclamada, pois preferem o medo a enfrentar sua fúria. Esta história não vem com recursos de segurança. No submundo do crime da Austrália Ocidental, alguns nomes sussurram pelos pátios das prisões como histórias de fantasmas. Andrew Wayne Ed House é um desses nomes. Como um garoto de rosto angelical vira o pesadelo temido até por motoqueiros endurecidos? Muito antes de se tornar o executor mais temido da Austrália, Clube Daros já estava reescrevendo as regras dos clubes de motoqueiros fora da lei. Criado no início dos anos 1970, junto aos Coffin Cheaters, Gypsy Jokers e God's Garbage Club, o Clube Daros optou por um caminho bem diferente. Eles surgiram no início dos anos 1970 como uma das 4 gangues originais da Austrália Ocidental e não se ouvia nada sobre eles. Esses eram o Clube Daros, Coffin Cheaters, Gypsy Jokers e a gangue God's Garbage. E eles ficavam completamente fora dos holofotes, como se ninguém soubesse nada sobre eles. O truque de desaparecer deles era como magia negra. Por 30 anos a polícia não quebrou o muro de silêncio. Até agora, investigadores não sabem quantos membros com colete existem. Para entender André Ed House, você precisa entender o Clube Darrows Outlaw Motorcycle Club. Esse é provavelmente o grupo de motoqueiros mais secreto da Austrália Ocidental, um dos mais secretos da Austrália. Até hoje, a polícia da Austrália Ocidental realmente não sabe quantos membros com colete existem no Clube Darrows. O clube opera como um fantasma do crime. Todos sabem que eles observam, mas ninguém consegue provar sua existência. Não foi sorte. Isso foi estratégia. Diferente dos motoqueiros da Nike, que compram distintivos e pagam mensalidades, o Clube Daros exigia sangue para aceitar membros. Ter uma Harley e bancar o durão no fim de semana não bastava para entrar. Você ganhava suas cores por crimes graves que mostravam seu compromisso com a vida nas sombras. Para entrar nos Coffin Cheaters ou no Clube Darrows, gangues de motoqueiros fora da lei, era preciso provar seu valor. Você precisava ter provado que era firme. Não era só chegar e entrar. Em alguns clubes, se você paga sua taxa, paga suas dívidas e tem uma Harley que pode dar para o clube, então você automaticamente vira membro.
Era preciso se envolver em crimes sérios para ser Clube Darrow ou Coffin Cheater naquela época. Que tipo de homem prospera em tanta escuridão? A sede deles em Kalgoorlie, na Boulder Road, virou uma fortaleza de segredos. Portões de metal, barreiras reforçadas e janelas que não revelavam nada aos olhos curiosos. Dentro daquelas paredes, um tipo diferente de predador estava surgindo do grupo. Andrew Wayne Edhouse possuía algo realmente assustador. O rosto de um anjo escondendo a alma de um demônio. Seu rosto de bebê enganava os policiais, que esperavam que motoqueiros parecessem propagandas ambulantes de violência. Em vez disso, eles encontraram um jovem de aparência limpa, que podia se misturar a qualquer multidão, atacar sem aviso e depois desaparecer de volta na sociedade comum. Mas seus companheiros do Clube Darrow viam a verdade. No fim dos anos 1990, citar seu nome em círculos criminosos tinha efeito previsível. Homens endurecidos que haviam construído reputações através de décadas de violência literalmente ficavam apavorados. Na verdade, só em 1999 que o nome Andrew Wayne Edhouse apareceu pela primeira vez no jornal West Australian, e foi porque ele supostamente agrediu um policial que o parou quando ele saía de uma exposição de tatuagem em algum lugar de Belmont, acho que era na Abernethy Road. O apelido Crowley se tornou sinônimo de brutalidade calculada que ultrapassava limites que outros criminosos não ousariam sequer se aproximar. Também descobrimos, pela primeira vez, de forma definitiva, por que Andrew Edhouse tem o apelido de Crowley. Na verdade, eu sinceramente achava que tinha algo a ver com pássaros, mas aparentemente não. Esse é o quanto eu sou ingênuo. A advogada da polícia, que estava presente no inquérito, perguntou a ele como ele conseguiu o apelido, e ele disse que não se lembrava. E ela perguntou, é porque você quebra as pernas das pessoas com barras de ferro? Edhouse ri e diz, desculpa por rir, mas não é isso. Ele afirma que não lembra de ter quebrado as pernas de alguém com uma barra de ferro. Como alguém se torna tão temido que até assassinos experientes tremem ao ouvir seu nome? A grande mídia australiana ficou totalmente alheia à existência dele. Esse anonimato estava prestes a explodir como uma bomba. Porque 1999 levaria Andrew Edhouse aos trancos, aos holofotes, por eventos tão violentos que mudariam para sempre a guerra entre motociclistas. O Rei das Sombras ia pintar as ruas de Perth de vermelho. O que ocorre quando o clube de motoqueiros mais secreto da Austrália é exposto ao público? Em 1998, uma cobrança judicial iniciou a guerra de motoqueiros mais sangrenta da história da Austrália. Kevin Madmick Woodhouse devia dinheiro ao Clube Darrow, uma modesta taxa de advogado de uma acusação criminal da qual eles o ajudaram a se livrar. No fim dos anos 90, os Coffin Cheaters cresciam com sede em Bayswater e suas atividades noturnas incomodavam cada vez mais os moradores próximos. Mais do que uma irritação, era um sujeito chamado Kevin Madmick Woodhouse, que havia sido expulso do menos formidável e muito secreto Clube Darrow, porque ainda lhes devia dinheiro. Em vez de aceitar a punição e se afastar por um tempo, Woodhouse acabou se juntando aos Coffin Cheaters. Talvez isso tenha causado uma guerra? Os Darrows não se importaram em perder um membro. O que eles não podiam engolir era levar um calote depois de terem evitado que ele fosse para a prisão. Só queriam que ele pagasse a conta. Eles pensavam que o Paul Sujo o tirou da cadeia ou evitou sua prisão, então ele foi direto para o grupo do Ed Whitmall. E foi isso que deu início a um dos confrontos mais sangrentos, não só na lei dos motoqueiros da Austrália Ocidental, mas na história dos motoqueiros australianos. Foi uma guerra de 2 anos entre os Club Darrow e os Coffin Cheaters, que começou com um ataque ousado a um dos motoqueiros mais conhecidos da Austrália naquela época, Ed Whitnall, que era o rosto do Bindung Rock. No mundo deles, mortes não eram sugestões, eram contratos de sangue escritos com tinta permanente. Ed Whitnall estava bebendo no Broken Hill Hotel em Victoria Park, quando o destino bateu à porta. O veterano de Bindung Rock
acostumado ao perigo, não percebeu o ataque. Membros do Clube Daros invadiram as portas do bar e partiram para cima dele como verdadeiros Chopper Read, quase decepando sua orelha com precisão cirúrgica. Frequentadores comuns ficaram horrorizados ao ver sangue espirrando em suas bebidas. Mas isso foi só o começo de uma guerra que mudaria para sempre a violência entre motociclistas. O que se seguiu desafiou todas as regras da guerra tradicional entre motociclistas. Ao invés de resolverem suas diferenças em galpões ou fazendas afastadas à noite, ambos os clubes levaram o conflito para as ruas suburbanas de Perth durante o dia. A violência aumentou com precisão matemática. Isso desencadeou uma guerra de retaliação entre os Darrows e os Coffin Cheaters, que foi ficando cada vez mais sangrenta com o passar do tempo. Tínhamos um cara chamado David Whittaker, um Coffin Cheater enorme, que acabou no hospital Swan Districts. Ele tinha um tiro na perna. Depois disso, tivemos um motoqueiro do Club Darrows, Brian Edhouse, irmão de Andrew Edhouse. Ele teve as 2 pernas quebradas em um ataque com taco de beisebol em uma oficina mecânica onde ele trabalhava. Como você reage ao verem machucarem seu irmão? Os gritos de Brian ecoaram pela oficina enquanto os Coffin Cheaters transmitiam sua mensagem com alumínio e fúria. O ataque deixou o irmão de André aleijado e sedento por vingança, que logo correria como um rio pelas ruas de Perth. A escalada atingiu o auge quando a polícia encontrou um Coffin Cheater a poucos metros da casa da família de um membro do Clube Daros. Em sua posse estava uma arma que virou manchete em toda a Austrália. Uma espingarda automática chamada Street Sweeper nas ruas. Isso não era uma arma comum de sábado à noite ou uma arma caseira improvisada. Isso era uma arma de nível militar, projetada para limpar ruas inteiras em segundos. O Coffin Cheater tinha uma espingarda automática que era conhecida nas ruas como Street Sweeper, porque você podia limpar uma rua inteira em questão de segundos. E essa imagem foi colocada na primeira página do jornal West Australian e foi algo tão chocante. É uma arma enorme e assustadora. As pessoas da Austrália Ocidental estavam realmente preocupadas com o que estava acontecendo. A polícia, na época, chamou isso de arma de guerra, porque foi projetada para esse fim, não para eliminar um membro de gangue rival em Bayswater. Isso mesmo. Foi alarmante para praticamente todo mundo. Os policiais notaram que aquilo se tornaria sangrento. De repente, as guerras de motoqueiros deixaram de ser só curiosidades criminais em áreas industriais distantes. Chegavam às casas das famílias e áreas escolares. A Operação Galípoli foi lançada com suas próprias conotações de guerra, enquanto a polícia se apressava para conter o derramamento de sangue. Mas o número de mortos estava apenas começando e o jovem Andrew Edhouse afiava sua lâmina para o ato final. Porque quando as pernas do seu irmão são quebradas, você não apenas quebra ossos e volta, você tira vidas. Quando as guerras de motoqueiros chegam ao seu sangrento clímax, sempre alguém tem que morrer. A questão não era se, mas quem puxaria o gatilho primeiro? Mark Doyle achava que estava seguro dirigindo para o trabalho em uma manhã de terça-feira. O membro do Clube Daros não fazia ideia de que a morte o esperava na rampa de acesso da rodovia Roe. Dedo pronto no gatilho que destruiria a ilusão de segurança suburbana de Perth. Balas atingiram seu carro como uma chuva mortal, deixando-o com ferimentos de bala na coluna e uma mensagem escrita em sangue. Ninguém era intocável nessa guerra, mas os Coffin Cheaters acabaram de assinar sua própria sentença de morte. No dia seguinte, Mark Chabrier estava dirigindo por Welsh Pool quando seu mundo explodiu em uma chuva de tiros. O popular Coffin Cheater, conhecido como Shabs, nunca teve chance contra o esquadrão de assassinato que o caçava com precisão militar. Quem planeja uma execução com tanta frieza e cálculo? Testemunhas descreveram um Ford Falcon bronze ultrapassando o Ford Fairlane de Chabrier com eficiência mecânica. Andrew Wayne Edhouse finalmente saiu das sombras para cobrar a dívida de sangue pelas pernas quebradas do irmão.
Um Ford Falcon bronze ultrapassando um Ford Fairlane dirigido por Chabré. Ed House, supostamente usando uma balaclava, inclinou-se para fora da janela e disparou uma chuva de balas que perfuraram os pulmões, o coração, o pescoço e o cérebro de Chabré. A violência crescente, que já resultou no espancamento do irmão de Ed House, motivou a decisão: violência de retaliação. Chaves morreu em uma poça do próprio sangue, enquanto seu amigo Big Mick Anderson levou tiros no mesmo ataque. Mick Anderson, eles o chamavam de Big Nick. A lenda sobre Big Mick era que ele era tão enorme que quando a polícia o prendeu, tiveram que usar 2 pares de algemas ligados juntos para conseguir colocar os braços dele para trás. Um gigante de homem, quase morto nesse ataque. Em poucas horas, todos os policiais da Austrália Ocidental caçavam o assassino mascarado de balaclava. A investigação os levou diretamente ao membro mais perigoso do Clube Daros, o próprio Rei das Sombras. Mas André Wayne Ed House vinha se preparando para esse momento durante toda a sua vida criminosa. No final de 1998 e início de 1999, havia uma clara sensação de que a polícia não estava no controle. E eles levaram mais de 1 ano para acusar Ed House, principalmente por causa daquele código de silêncio dos motoqueiros que já mencionamos antes. Esse era o verdadeiro código de silêncio dos motoqueiros, pois o clube Darrow's Coffin Cheaters era uma gangue real, muito antes do Night Viking. Não eram aspirantes a Rock Machine ou similares. Quando a polícia finalmente prendeu o assassino de rosto angelical, eles descobriram algo que gelou até os investigadores mais experientes. E na abertura do julgamento que se seguiu, realizado sob um esquema de segurança sem precedentes, o promotor Bruno Fianacca foi além, revelando que Ed House havia contado a um associado que tinha sonhos molhados com os tiroteios. Que monstro fantasia cometer assassinato? A revelação mostrou um jovem que matou não só por vingança ou para crescer no crime. Ele matou porque gostava. O rosto de menino escondia um predador que encontrava satisfação sexual em tirar vidas humanas. Perth nunca tinha visto nada como André Wayne Ed House, um assassino com aparência de universitário, mas que sonhava em pintar as ruas de vermelho com sangue. Seu julgamento se tornaria uma das batalhas legais mais acompanhadas da Austrália, com medidas de segurança sem precedentes, protegendo um tribunal lotado de assassinos, policiais e jornalistas sedentos por sangue. Mas o Rei das Sombras tinha mais um truque na manga que chocaria a nação e o libertaria para matar novamente. O advogado de Ed House, Remy Vanderville Cousy, disse que essas peças do quebra-cabeça simplesmente não se encaixavam direito. Elas estavam sendo forçadas a se encaixar por uma força policial desesperada por um resultado. E após um julgamento que durou semanas, o júri levou apenas 1 dia para voltar e dizer que Andrew Ed House não era culpado pelo assassinato de Mark Chabrier. Dado o clima febril em Perth, Ed House sentiu que o lugar mais seguro para ele ainda era a prisão, aguardando mais acusações de ameaçar e agredir policiais. O pesadelo de rosto angelical estava prestes a ser intocável. O que acontece quando uma garota ingênua e festeira segue o motoqueiro mais perigoso da Austrália até sua fortaleza secreta? A viagem do Safari Night Club até a sede do Clube Daros levou menos de 10 minutos pelas ruas vazias de Kalgoorlie antes do amanhecer. Para Lisa Govan, esses 10 minutos representaram a última viagem de carro de sua vida. Ela não fazia ideia de que estava entrando no clube mais violento da Austrália com um homem que fantasiava sobre assassinato. Lisa Govan passou o início da noite se arrumando em sua casa na Cassidy Street, em Kalgoorlie. Ela tinha acabado de deixar seu namorado Tim para um turno de 12 horas no trabalho dele. Lisa estava pronta para uma grande noite de bebedeira em Kalgoorlie. A fortaleza Club Daros, na Boulder Road, parecia um túmulo de concreto ao lado do Foundry Hotel. Portões de metal, barreiras reforçadas e janelas que não revelavam nada para o mundo exterior. Dentro daquelas paredes, 7 pessoas testemunhariam os momentos finais de Lisa, e nenhuma delas falaria por 25 anos.
A polícia diz que Lisa Govern estava no clube algumas horas depois de sair da boate. Mas o que realmente aconteceu naquela Câmara dos Horrores? O clube estava decorado como um paraíso de solteiro. Mesas de bilhar de qualidade, bares completos e álcool suficiente para flutuar um barco pequeno. Pelo que entendi, eles se deram bem. As mesas de bilhar e os bares são excelentes. Eles não têm dificuldade em acelerar. Para alguém como Lisa, que adorava socializar e fazer novos amigos, provavelmente parecia ter descoberto uma festa secreta que nunca acabava. A realidade era muito mais sombria. Era comum muitos ficarem fora até tarde ou de manhã bebendo. Sabe, talvez parte do charme do lugar fosse justamente o fato de ser muito social. Várias testemunhas depois descreveram Lisa jogando sinuca com André Edhouse e outros membros do clube. Você só podia ir a esse clube se fosse convidada. Quando eles chegaram, Lisa já estava no clube e estava jogando sinuca ou bilhar com várias outras pessoas lá. Ela parecia relaxada, rindo, aproveitando o que achava que era apenas mais uma sessão de bebida tarde da noite com novos amigos. Então algo deu catastroficamente errado. Kevin Smith, um traficante local, fez 3 viagens separadas até o clube naquela manhã. Ela pergunta a ele sobre outra testemunha, já mencionada, o Kevin Smith. Agora, Kevin Smith era um cara que era o traficante em Kalgoorlie. Ele era um associado, não um membro oficial. Ela pergunta a Edhouse se lembra de comprar drogas do Kevin, e ele nega. Mas ele diz, sim, eu uso drogas de vez em quando, e fala qual é a droga de sua preferência. E isso é importante porque, em evidências anteriores, ouvimos que Trevor Atkinson tinha ligado para esse Kevin Smith para entregar cocaína no clube na manhã em que Lisa Govern desapareceu. Mas Edhouse responde, não me lembro disso de jeito nenhum, e também não teria cocaína. Cada visita revelava a situação deteriorante de Lisa como quadros em um filme de terror. Primeira visita, Lisa em pé do lado de fora do Hotel Foundry ao lado, ainda viva e andando. Segunda visita, Lisa no portão do clube com Edhouse e Trevor Atkinson, parecendo cada vez mais desconfortáveis. Confirmado que ele morava no clube com Trevor Atkinson. Ele é um associado que, segundo ouvimos nas evidências, estava com Edhouse na manhã do desaparecimento de Lisa. Trevor não era membro oficial dos Darrows. Edhouse enfatizou que ele não é associado. Eu diria apenas que é um amigo. Ele afirmou, só o chamei de camarada, de amigo. E ele minimizou o papel de Trevor no clube, dizendo que nem ele nem Trevor tinham mais autoridade sobre o que acontecia na sede do que qualquer outra pessoa. Já sabíamos que Trevor era como um barman e tinha as chaves do bar. Ele basicamente fazia qualquer tipo de serviço e sentimos que era como se ele estivesse puxando o saco porque queria se tornar um membro oficial. Na terceira vez, nenhum sinal de Lisa do lado de fora. Na primeira vez eles foram lá sem nenhum motivo realmente bom. Pelo que me lembro, na segunda vez iam deixar um pouco de cocaína e na terceira vez foram buscar um grampeador, arma. Agora, André não negou nenhuma dessas idas, mas disse, não me lembro de nenhuma dessas interações. De acordo com seu depoimento explosivo, ele viu através do portão de metal do clube quando André Crowe Edhouse correu para dentro e pulou com os 2 pés na cabeça de uma mulher. E você deve se lembrar que em uma declaração à polícia, Ross Edwards disse que Kevin Smith mais tarde revelou a ele, no carro, quando estavam saindo do clube, que tinha visto Crowe correr para dentro e pular na cabeça de uma mulher dentro do clube e que ela não estava bem, não se mexia e que Trevor Atkinson estava sentado no bar. Como alguém pode esmagar a vida de uma pessoa e depois voltar para a sua bebida? As evidências forenses contaram sua própria história. Um quadrado conspícuo do carpete havia sido cortado da área próxima à mesa de sinuca, exatamente onde o corpo de Lisa supostamente ficou após o ataque brutal de Edhouse. Então eles seguiram em frente e Sue Markham começou a perguntar sobre o quadrado de carpete que havia sido removido da área onde, segundo nos disseram, o corpo de Lisa estava deitado perto da mesa de sinuca. Agora, esse é um quadrado de carpete que simplesmente havia desaparecido quando os policiais entraram 6 dias depois.
Era uma ausência conspícua no meio da sala, nunca foi recuperado. Por baixo, os investigadores encontraram concreto que havia sido pintado numa tentativa desesperada de esconder evidências forenses. Eles perfuraram aquele concreto, esperando encontrar vestígios de DNA do sangue de Lisa. A limpeza foi minuciosa e profissional. Alguém tinha gasto bastante tempo apagando todo e qualquer vestígio de assassinato daquele chão do clube. Mas se livrar de um corpo exigia mais do que um carpete faltando e tinta fresca. Isso exigia transporte, um local adequado e o tipo de experiência criminosa que só se adquire com anos, fazendo problemas desaparecerem permanentemente. O Toyota Land Cruiser, que chegou ao clube algumas horas depois, forneceria a peça final do trágico quebra-cabeça de Lisa. E Andrew Wayne Edhouse, o assassino de rosto de bebê que já havia escapado de uma acusação de assassinato, estava prestes a demonstrar exatamente o quão intocável ele havia se tornado nas sombras do submundo do crime australiano. A encenação perfeita estava apenas começando. Como você faz um ser humano desaparecer sem deixar rastros? A busca por Lisa aumentou ontem à noite quando a polícia invadiu a sede da equipe de ciclismo do Clube Darrow. A resposta chegou à sede do Clube de Ross em uma Toyota Land Cruiser Trayback, que parou diante da fortaleza como um carro funerário recolhendo sua carga. Várias testemunhas viram o veículo chegar horas depois que Lisa Govan foi espancada até a morte dentro da sede do clube. Algo foi carregado na traseira daquele caminhão. Um embrulho que já foi uma mulher vibrante de 28 anos, com sonhos de um futuro que ela nunca veria. Então, o Land Cruiser desapareceu na imensa vastidão dos campos de ouro da Austrália Ocidental. Mais cedo, Lisa bebeu com amigos em uma boate em Calgo. Agora, a polícia acredita que Lisa Govan morreu. Onde você descarta um corpo em uma paisagem criada pela natureza para esconder segredos? A região de Kalgoorlie se estende por milhares de quilômetros quadrados de terra vermelha, poços de minas abandonados e um terreno tão hostil que poderia engolir evidências para sempre. Para homens como Andrew Edhouse, que conheciam a geografia dos campos de ouro como a palma da mão, as opções eram infinitas. A teoria mais plausível sugere que o Land Cruiser viajou por cerca de 1 hora ao sul de Kalgoorlie, até um local de mineração ativo. O corpo dela nunca foi achado. Eles têm algumas teorias sobre onde está. A teoria mais plausível no momento é que o Toyota Land Cruiser que discutimos viajou por cerca de 1 hora ao sul de Kalgoorlie. Eles deixaram um embrulho com o corpo da Lisa, que estava na traseira da caminhonete, em um local de mineração. Eles colocaram dinamite e detonaram para destruir todas as evidências. Agora, nós não sabemos ao certo se esse é o caso. Nós não sabemos o que André Edhouse viu naquele clube. Nós não sabemos o que ele sabe. Mas o legista estadual vai tentar obter algumas respostas, porque agora que o caso policial foi encerrado, cabe ao legista estadual realizar um inquérito judicial para determinar se a Lisa está realmente morta, como suspeitamos, e fazer o possível para descobrir como ela morreu como parte desse processo. Eles vão chamar André Edhouse para depor? Horas depois, o mesmo Toyota Land Cruiser voltou à sede do Clube Darrow para o ato final dessa obra-prima criminosa. Testemunhas descrevem ter visto o veículo sendo meticulosamente limpo, com um nível de atenção aos detalhes que só se vê quando se está apagando um assassinato. Cada superfície foi esfregada. Todo e qualquer vestígio de DNA eliminado. Cada ligação de Lisa Govan à última viagem foi sistematicamente destruída. Mas o verdadeiro gênio dessa encoberta não estava apenas em esconder um corpo. Dentro do clube, o pedaço do carpete com o sangue de Lisa foi removido e descartado de forma profissional. O concreto embaixo recebeu uma nova camada de tinta para esconder qualquer evidência forense restante. Quando a polícia finalmente revistou o local 6 dias depois, encontrou uma cena do crime tão completamente higienizada que poderia muito bem ser uma sala de cirurgia de hospital.
Como você limpa uma cena de assassinato tão perfeitamente que nem mesmo os peritos forenses encontram qualquer coisa? A resposta está em entender que André Edhouse não era apenas um assassino de aparência inocente. Ele era um gênio do crime que passou anos aperfeiçoando a arte de fazer problemas desaparecerem para sempre. Essa não era a primeira vez dele lidando com descarte de evidências. O Rei das Sombras aprendeu observando outros criminosos serem pegos por causa de limpezas mal feitas e erros de amador. Porém, 25 anos depois, um homem finalmente quebraria o silêncio de forma inesperada, revelando o quão intocável se tornara nas sombras do submundo do crime australiano. O acerto estava próximo. O que acontece quando um assassino finalmente quebra 25 anos de silêncio? Em 2024, Andrew Wayne Edhouse apareceu por videoconferência no inquérito sobre a morte de Lisa Govan, transmitindo de um local não revelado sob um telhado de zinco, com um ventilador girando ao fundo. Foi bastante estranho para mim vê-lo na tela hoje. Principalmente de onde ele estava participando do tribunal por videoconferência de algum local remoto. Não disseram de onde ele transmitia, mas estava sob um telhado de zinco com um ventilador ao fundo. E ele estava vestido com algum tipo de roupa de trabalho. Parecia uma camisa de operário, ou algo assim. Era uma camisa de manga longa com colarinho. Esse era o momento que a Austrália estava esperando, cara a cara com um assassino que havia escapado impune de um assassinato. As dificuldades técnicas começaram imediatamente, como se o próprio universo estivesse tentando impedir esse depoimento. O link de vídeo caía o tempo todo, o áudio falhava, forçando várias reinicializações que faziam Edhouse xingar no microfone aberto do tribunal. Até a tecnologia temia o que ele revelaria. A advogada assistente Sue Markham percorreu metodicamente as provas que surgiram ao longo de 2 décadas. As imagens das câmeras de segurança mostrando ele beijando Lisa do lado de fora da boate Safari. O depoimento da testemunha sobre ele pisotear a cabeça dela na sede do clube. O tapete desaparecido, o Toyota Land Cruiser, a limpeza forense perfeita. A resposta de Edhouse para cada prova incriminadora era sempre a mesma. Eu não me lembro. Como você esquece que matou alguém? A atuação foi magistral em sua simplicidade. Isso não foi a negação confusa de um criminoso amador pego em flagrante. Isso foi a obstrução calculada de um assassino profissional que passou décadas aperfeiçoando a arte da invencibilidade legal. Não me lembro dela estar lá. Não me lembro de jogar sinuca com ela. Não me lembro de nenhuma dessas interações. Mas quando foi confrontado diretamente com a acusação de que pulou na cabeça da Lisa, a máscara de Edhouse caiu por um instante. Esse é o cerne do caso contra o Clube Jarrows em relação a Lisa Govan. E sobre isso, Edhouse diz: isso é algo que eu lembraria e não aconteceu. Uma coisa é perguntar se eu lembro de alguém em uma boate ou se eu pulei na cabeça de alguma Sheila. Eu não fiz isso. Estou dizendo que eu não pulei na cabeça de ninguém. O legista pressionou ainda mais, apontando que o desaparecimento de Lisa e a busca policial subsequente deveriam ter marcado esses eventos na memória de qualquer pessoa. A resposta de Edhouse foi arrepiante em sua honestidade. Se eu estivesse envolvido, claro, seria uma noite para lembrar. Mas eu não estava. Que tipo de homem consegue encarar uma família enlutada e mentir com tanta brutalidade? Os pais da Lisa estavam sentados naquele tribunal, assistindo o homem que destruiu a filha deles fazer a maior atuação de sua carreira criminosa. Quando o legista reconheceu a terrível perda deles, foi quase insuportável de aguentar. Após 26 anos aguardando respostas, vem o assassino da filha zombar do sistema judiciário. Mas a verdadeira revelação veio quando discutiram o código de silêncio dos motoqueiros. Edhouse admitiu que não ficaria feliz se os colegas falassem com a polícia. E quando pressionado sobre as consequências, sua resposta carregou o peso de décadas. Eu não ficaria feliz, assim como outros. A ameaça pairava no ar como fumaça de um tiro.
É por isso que a recompensa de $1 milhão continua sem ser reivindicada. 6 pessoas sabem exatamente o que aconteceu com Lisa Govan naquela manhã de outubro de 1999, mas preferem viver com medo do que arriscar enfrentar a fúria de Andrew Wayne Edhouse. Eles sabem o que acontece com quem cruza o Rei das Sombras. Quando a transmissão de vídeo caiu pela última vez, uma verdade ficou clara. Andrew Edhouse havia conseguido algo com que a maioria dos criminosos só sonha. Ele se tornou completamente intocável. O assassino de rosto angelical, que fantasiava com assassinato, tornou-se algo ainda mais perigoso. Um homem que podia alegar amnésia por ter pisoteado alguém até a morte e sair impune, sem consequências. No submundo do crime australiano, Andrew Wayne Edhouse havia alcançado a vitória suprema. Ele se tornou um fantasma que podia matar em plena luz do dia e desaparecer de volta nas sombras, deixando para trás apenas famílias destruídas e perguntas sem resposta. O reinado de terror do Rei das Sombras estava total.